Olá! Hoje a gente vai começar a aula 4 a respeito dos operadores, né, que atuam na nossa função de onda. Bom, as questões dos operadores são bastante úteis dentro da mecânica quântica por uma razão muito simples. Elas vão trabalhar com as probabilidades, aquelas probabilidades que a gente viu aí na revisão da aula passada. Esse orbital que vocês estão vendo aqui embaixo, vocês podem ver que tem dois elétrons circulando nele. E, evidentemente, isso é apenas uma versão pictórica, né, de como seria isso. Mas suponhamos que a gente conseguisse pausar esse GIF. Eu não sei se eu consigo pausar, mas eu vou tentar aqui. Não, eu não consigo, enfim. Mas suponhamos que eu tiro uma foto, pum, exatamente em algum momento aí desse GIF, e esse GIF dá aquela pausa. Isso aí vão nos levar a duas coisas, que inclusive será o assunto da nossa aula 5, que é a questão do princípio da incerteza, né, que a gente vai ter que fazer uma revisitada, né, nos conceitos de princípio da incerteza de Heisenberg, mas acima de tudo é de saber qual é a probabilidade do elétron se encontrar nesse espaço determinado aí. Bom, como que se calcula? Por que, que a gente, desde lá do ensino médio, quando a gente aprende que existe algo chamado orbital, que a própria definição nos fala, orbital é o local onde mais provavelmente se encontra o elétron. Por que, que a gente tem essa definição? Exatamente por causa dos operadores que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Ou seja, a gente vai aprender que o operador atuando numa função de onda nada mais é do que um cálculo probabilístico. E isso é um dos pilares da mecânica quântica. Acredito que, assim, se eu fosse dividir a mecânica quântica em 4 pilares, assim, que sustentam, esse é um deles, com certeza. Porque é ele que dá aquela noção que o átomo é uma coisa complexa, por mais simples que esse átomo possa parecer. Uma vez que você pega, por exemplo, um átomo de hidrogênio, né, o modelo atômico de Bohr, ele se encaixa muito bem no átomo de hidrogênio, mas quando o átomo passa a ser um pouco mais complexo, né, vai além desse um próton e um elétron, ele começa a ter problemas, né? O modelo atômico de Bohr já não é mais conveniente para explicar a complexidade de um átomo mais pesado, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando trata-se de operadores é os, todas as informações, né, digamos assim, na mecânica quântica estão ligadas à função de onda. Isso é inquestionável, isso é inegável, tá? E a função dos operadores nada mais é do que conectar as grandezas físicas a essa função de onda. Bom, essa é a função dos operadores. E quando eu falo então operador de posição ou de momento ou de velocidade, mas fica mais conveniente trabalhar na questão do momentum, né, quando se trata do elétron, porque ele tem um princípio conservativo, né? É... O que acontece? A gente tem, principalmente nessa questão do orbital, a ideia-chave. Então vamos ver como é que eles funcionam? Então, que fique bem claro, vamos ver como é que funciona digamos assim, a dinâmica dos operadores dentro da mecânica quântica atuando nas funções de onda. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, quando a gente observa esse orbital aí, a gente tem que pensar na questão do movimento das partículas. Então vamos colocar assim, movimento das partículas. Eu já vou pedir você uma desculpa adiantada, por quê? Primeiro pela minha voz, eu estou um pouco gritado, não é coronavírus, mas eu estou um pouco gripado, mas vai assim mesmo. Mas em segundo, é a questão da minha letra e eu poder explicar isso com calma, escrever. Pode ser que o vídeo fique um pouco mais longo, mas é necessário, porque junto com esse vídeo que você está comprando aqui na Udemy, você está levando junto as minhas notas de aula. Eu acredito que a minha letra não é uma das letras mais bonitas que tem, mas eu acredito que seja também uma letra bastante legível, então que possa ser bastante útil para você. Então, quando a gente está falando na questão dos movimentos das partículas,
Para uma posição, geralmente a gente tem essa questão probabilística aqui. Bom, na verdade, quando você pega uma função de onda e eleva ela ao quadrado, né, você faz o quadrado dela, um ponto A até um ponto B, e eu peguei essa função de onda, né, que é uma função da posição, elevo ela ao quadrado num espaço diferenciável dx, isso, na verdade, já virou o meu operador de posição. Então, no frigir dos ovos, a gente costuma encontrar esse operador posição, sempre assim, é o valor esperado da posição. Não esquecer desse chapeuzinho, é o x-chapéu. Isso denota, é a função matemática, o sinal matemático para nós aqui dentro da mecânica quântica que vai denotar operadores. Tá? Então, o valor esperado do operador posição vai ser dado de maneira generalística, tá? Entre a integral de menos a mais infinito, do π estrela, ou seja, o complexo conjugado da função de onda π, vezes o π normal, o π de x apenas, isso tudo no espaço diferenciável dx. Então aqui a gente já tem de cara, já assim, estapeando a gente aí, tratando quase que na base do supapo quântico, que o nosso operador de posição será dado por essa relação aí. Bom, isso nos leva a pensar um pouco, né, como que essas coisas acontecem, como que essa mecânica quântica age, como que a dinâmica quântica está agindo. Por uma questão simples. Vamos pegar um exemplo bem rudimentar, né? Suponhamos que eu tenha aí esse orbital que está aí nesse GIF, mas eu quero representar, eu como não tenho as habilidades de desenho assim tão desenvolvidas, eu vou representar esse orbital por uma caixa grande, pode ser? Suponhamos que eu tenha aqui uma caixa, então eu vou pegar aqui assim, bem comprida, vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo ela bem comprida. E eu vou escolher algum ponto que um desses elétrons, aí nós estamos vendo dois, mas vamos pegar um só para Cristo, e eu vou ver que esse elétron, em algum ponto, num instante t igual a zero, ele esteja aqui. Então isso aqui marca o meu t igual a zero. Então aqui eu tenho uma escala de tempo, beleza? No t igual a zero ele se encontra nessa posição. No tempo igual a 1 segundo, ele está aqui, ó. Pronto. 3 segundos, ele está aqui, ó. Tá aí. 4 segundos, ele está aqui. E por aí vai, 5 segundos, 6 segundos. Então vou marcar aqui alguns pontos aleatórios, né? E perceber, né, na verdade, que esse elétron ele pegou uma trajetória, né, que foi mais ou menos assim, né? Ele veio daqui para cá, né? Passou-se 1 segundo, passou-se mais outro segundo, chegamos num tempo t igual a 4, aqui no tempo t igual a 5, aqui no tempo t igual a 6. Isso é maravilhoso. Por quê? Suponhamos que eu tirei 6 fotos consecutivas, né? Eu tirei 6 fotos aí desse momento. E a cada momento eu flagrei o elétron numa posição diferente. Ou seja, se eu for colocar isso num gráfico de função de onda, então deixa eu só levantar aqui um pouquinho, né? Vai tampar ali um pouco o GIF, mas eu acho que vocês já entenderam a ideia. Se eu pegar um gráfico de função de onda, inicialmente, então vamos colocar assim, inicialmente, eu terei, então vou aqui fazer o gráfico aqui, ver se ele, eu só quero agora pegar a manha de fazer a reta certinha, né? Isso. Tem hora que esse negócio me prega uma peça, mas eu acho que aqui já deu para a gente ver como funciona. Então, suponhamos que a minha função de onda ela seja algo similar a isso aqui inicialmente. Então, tá lá. Ela fez esse caminho aqui, uma onda bem doidona, né? Aqui está a minha função de onda, né? O π de x inicial. Vou colocar um zero aqui só para vocês terem ideia. E depois de certo tempo, né? Depois de algum tempo, vamos colocar assim também, depois, eu vou observar em algum outro ponto aleatório aí, né,
nessa caixa. Nossa, mas hoje está difícil fazer uma reta nesse gráfico aqui. Vamos lá? Agora foi. Então, de novo aqui, vamos fazer esse gráfico bem bonitinho, né? Então tá aí. Então depois, em algum outro momento, né, eu consiga enxergar que a partícula simplesmente teve esse comportamento gráfico. Uma coisa bem usual, né, que você vai topar na quântica aí direto, principalmente na hora que a gente estiver vendo o delta de Dirac. Né? Então, a gente vê que as densidades de probabilidade para a posição dessa partícula elas podem se comportar de um momento para o outro de maneira bem singular, de maneira bem distinta, né, uma da outra. E como que a gente pode prever isso? Como predizer isso? Olha, de uma maneira simples. A gente quer saber, por exemplo, ou a posição ou a velocidade, porque por isso que eu coloquei como um pré-requisito para esse curso de mecânica quântica, você já tem alguma noção de fundamentos de física quântica. Porque você já tem que saber que o princípio da incerteza tem que ser respeitado nisso aí. E uma vez que você tem um princípio da incerteza respeitado nisso aqui, uma vez que você confina o elétron a uma posição bem pequena, vou botar aqui, ó. Olha só o espaço que ele está ocupando aqui. É bem menor que esse espaço todo, inicialmente. Então, reduzir o espaço, o que acontece com a velocidade? A incerteza dela explode, vai aumentar gigantescamente. E nessa questão, se eu quiser calcular a minha velocidade a partir do operador posição, eu posso prever esse movimento como que a física clássica quase que me obriga a fazer. Fazer uma derivada em relação ao tempo desse operador da posição. É assim que a gente aprendeu, não é verdade? Desde lá dos seus fundamentos de física quântica, a gente precisa saber qual é a velocidade. Fundamentos de física clássica, nem é da quântica, mas a gente precisa saber qual é a velocidade que essa onda se encontra. É como se eu pegasse a onda inteira, fizesse uma bolinha com ela assim e caminhasse com ela. Claro que não é isso que está acontecendo, mas é como se eu pegasse o centro dessa onda aqui, ó, dessa onda toda aqui, eu peguei o centro dessa onda e vi ele deslocando em relação ao tempo, percorrendo um espaço em relação ao tempo. Essa é a ideia central. Se é que a gente pode pensar desse jeito, mas enfim. E para isso, a gente tem uma definição para partículas especialmente preparadas, né, ou seja, que desempenham uma função de onda, e que a gente possa quantificar isso de uma maneira decente e elegante. A gente chama isso dentro da física quântica, dentro da física de partículas de maneira geral, vocês vão ver isso muito em estatística, termoestatística, é chamado ensemble. Então deixa eu escrever aqui. O ensemble. O ensemble nada mais é do que um conjunto. A tradução para ensemble seria um conjunto de partículas especificamente preparadas para um determinado fim, né? Um fim estatístico, claro. Né? Eu acabei de citar termoestatística, aqui também a gente vai trabalhar na mecânica quântica estatística. Tem um ponto aí até de física estatística, de distribuição estatística dentro disso. Já é um curso que está até aqui na Udemy, né? Fundamentos de física quântica, e se você não fez ainda, eu aconselho fazer. Tá? Você vai ficar muito mais bem alicerçado, uma base muito mais forte para poder encarar esse curso de mecânica quântica. Mas enfim, essas medidas então do ensemble são medidas geralmente simples, né? De um sistema quantificado, não é isso? E a gente está basicamente pegando a média disso aí. Então, quando eu falo que eu quero achar a velocidade de uma partícula através de um ensemble, eu tenho que pegar os operadores posições deles aplicados numa função de onda e fazer a derivada em relação ao tempo para eu achar a velocidade. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente calcula essa velocidade usando os operadores? Então, vamos lá. Deixa eu só passar a quebra de página aqui. Olha, então vamos colocar assim, ó, velocidades como expectativas, né, como movimentos esperados. Né? Velocidade
como movimentos esperados. Então, ou seja, nós temos que dar agora um tratamento estatístico para a velocidade também. E como seria isso? Bom, conforme eu já coloquei ali, nós vamos ter que fazer uma derivada em relação ao tempo desse operador posição. Tá aí. E como é que eu faço essa derivada do operador posição? Bom, o operador posição, nós já vimos que é isso aqui. Então, vou até copiar. Por que não? Vou copiar ele aqui. Vou copiar e vou colocar aqui. E essa derivada, na verdade, vai ser... Deixa eu só colocar aqui e desmanchar esses traços aqui. Isso nada mais é do que a derivada em relação ao tempo dessa integral. Beleza? E detalhe, né? Claro, eu estou fazendo um operador de posição em cima disso, não tô? Então eu tenho que enfiar um x ali, tá bom? Então eu vou colocar um x aqui, porque é o operador momentum atuando nisso aí. O operador posição atuando. Desculpa, eu falei momento, mas é o operador posição atuando nisso aí para virar velocidade. Beleza? Bom, e o que nos resta fazer, né? A lógica manda a gente calcular usando a equação de Schrödinger, né? Uma vez que a gente está trabalhando com operadores e que a gente está trabalhando na mecânica quântica, a lógica manda a gente enfiar a equação de Schrödinger aí. E é o que a gente vai fazer, né? Principalmente porque ela nos dá uma baita ajuda nisso aí, ela elimina o tempo, né? Então vamos ver como é que fica isso aí? Então, enfiando a equação de Schrödinger aí, essa relação que está aí vai se tornar algo mais ou menos, né, dessa forma, né? Se a gente pegar aí de um limite de menos infinito até mais infinito, desse x... Bom, se agora eu eliminei o tempo, eu tenho que trocar a derivada normal por uma derivada parcial, né? Então eu vou ter que colocar a derivada parcial em relação à posição do π estrela, do complexo conjugado da função de onda, vezes a função de onda normal num diferencial de x. Ótimo. Até aí nada mais. Se você prestar bem atenção, meu amigo, isso aqui, ó, que eu vou achurar aqui, toda essa parte que está aqui dentro da integral, nós já fizemos isso na aula passada. Se não fizemos isso, e se você está usando o livro do Griffiths, que é o livro que eu estou me baseando para explicar esse curso de mecânica quântica, você vai prestar bem, é claro, na última edição, essa edição que eu vou colocar na descrição aí do curso, a equação 1.26, vou até escrever de verdinho aqui, ó. A equação 1.26 desse livro nos fornece já a equação de Schrödinger independente do tempo para essa relação que eu coloquei dentro da integral. Isso que está aí dentro da integral, eles conseguem já me definir de uma maneira bastante satisfatória. Então, que isso fique bem claro aí para todo mundo que essa parte aqui já está lá e que a gente já desenvolveu isso na aula passada. Eu não vou perder tempo desenvolvendo nessa aula. Perfeito? Então, vamos dar continuidade. Na hora que a gente colocar essa equação de Schrödinger aí, nós vamos ficar com isso aqui. Bom, eu vou continuar até de verde aqui, com verde mais escuro, para vocês entenderem de onde saiu isso, tá? Vai ser o I que multiplica o H barra dividido por 2M. Então, vamos lá. Que multiplica a integral que vai de menos infinito até mais infinito. X que multiplica a derivada parcial em relação à posição x. Agora que vem, ó, abre parêntese, π estrela, que multiplica a derivada parcial de π em relação a x, claro, não depende mais do tempo, né? Menos o π, aliás, a derivada parcial do π estrela, agora nós vamos fazer o inverso disso, né? Vezes o ΔX, que multiplica agora o π normal aqui. Fecha o parêntese, isso tudo num diferencial de espaço x. Beleza? Bom, essa integral é uma integral que a gente vai ter que resolver por partes. De todo esse ponto que está aqui dentro da integral, ó,
que eu estou delimitando aqui com essa chave, né? Nessa caneta azul aí. Bom, o que acontece? Bom, de fato, se nós fizermos... Eu vou tentar fazer aqui no cantinho, talvez não haja espaço para isso, mas, enfim, a gente vai ter que fazer algumas sucessivas integrações por partes aqui. Se você lembra bem, né? Eu sei que você já tem um curso de cálculo para isso, mas é bom lembrar, né? Recordar nesse ponto nunca é demais. O que é uma integração por parte? A gente vai ter que aplicar integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Essa é a fórmula básica, né, de como a gente resolve uma integração por partes. Então, prestem atenção. Eu vou chamar de u esse x aqui, ó. Beleza? Na verdade, eu coloquei chaves aqui, mas eu deveria ter colocado tudo, né? Então, deixa eu só consertar isso aqui para ficar bem claro aí para todo mundo. Tá aí. Esse x, então, vai ser o meu u. Então, u é igual a x. Beleza. A outra coisa que eu vou chamar vai ser de dv. Então, o meu dv vai ser o restante, né? Que vai ser toda essa xanguana que está aqui. Será que rola de eu copiar? O problema é que eu vou ter que escrever de azul, então eu vou escrever de azul aqui mesmo. Eu só acho que não vai caber aqui, eu vou ter que chegar isso aqui um pouco para cá, tá, galera? Então, peraí, se vocês me permitem, deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para cá. Vou fazer aqui embaixo mesmo, acho mais seguro. Então, o meu dever será a derivada parcial em relação à posição x de toda essa xanguana que está aqui, não é isso? Então, vamos repetir. Ó, pc estrela, del pc, del x, menos del pc estrela, del x, claro, independente do tempo, e vezes o pc aqui. Isso tudo aqui, evidentemente, dx, um diferencial de x. Bom, agora o que eu faço? Essa primeira parte aqui eu vou diferenciar e essa segunda parte aqui eu vou integrar. Então vamos fazer isso? O que vai virar? Então, siga a seta. Aqui eu terei du igual a dx. Ótimo, maravilhoso. Não podia ser mais fácil do que isso, né? E na hora que eu integrar ali o meu dv, eu terei v igual a... Bom, se eu estou integrando em relação a x esse cara aqui, eu simplesmente vou repetir esse termo todo sem colocar o diferencial parcial. É o que melhor podia nos acontecer nesse momento, né? Então, de uma maneira bem tranquila e serena, o melhor que eu tenho a fazer é só copiar esse cara aqui, porque é o que vai sobrar nesse termo, não é isso? Então, se a gente colocar ele aqui, pronto, virou isso aí. Ótimo, agora é aplicar aqui no nosso intervalo de integração, né? Então, vamos aplicar aí no nosso intervalo de integração e vamos ver o que dá isso aí. Na hora que eu aplicar, então, isso aí vai sobrar, vamos ver aqui, IH2M, então vou repetir ele lá, IH barra sobre 2M. Bom, vai ficar uma coisa um pouco grande aqui, eu vou abrir um colchete aqui. O X que está lá em cima, que é esse cara aqui, né? Tá aí, deixa eu até desmanchar aqui para não ficar também tumultuando nosso bloco de notas, porque essas notas estarão disponíveis aí para vocês acompanharem, né? Senão viram uma bagunça. Então aqui eu terei o meu X. Bom, esse ponto todo aqui vai ser repetido, não é isso? Então eu posso simplesmente copiar isso aqui, né? Que eu acho que vai ser válido, até para economizar um pouco de tempo aqui. Então vamos lá, tá aí. Perfeitinho. Claro, né? Vamos colocar um parêntese aqui, apesar de que eu copio para salvar tempo, mas eu esqueço de um detalhe.
Aí eu tenho que voltar para consertar. Talvez se eu estivesse copiando, escrevendo tudo de novo, fosse mais vantajoso. Né? Mas vamos... Bom, enfim. Aqui então eu teria que fazer isso no intervalo de menos a mais infinito. Eu já vi que ali vai dar uma coisa boa para nós, hein? Porque tem psi estrela envolvido ali, elevado a infinito. Isso aí já vai dar uma resposta óbvia. Menos, claro, a integral agora de VDU, não é isso? Que é essa parte agora da integral. Então vamos lá. A integral de VDU, que será, então vamos fazer aqui, integral de menos a mais infinito, de todo esse ponto aqui, né? Agora eu vou copiar, né? Eu acho mais fácil. Vou só abrir aqui mais um parêntese. Então, terei que psi estrela, del psi, del x, ok? Menos del psi estrela, del x, vezes psi. Isso tudo aqui num diferencial dx. Ótimo, maravilhoso. E agora, hein? Ah, tá, beleza, ainda tem que fechar aqui, porque tudo isso está sendo multiplicado por esse cara aqui, né? Então vamos fechar o cochetão aqui, ó. Não sei se aí no vídeo vai ficar bom para vocês, deixa eu conferir, ficou legal. Bom, tá meio bagunçado, mas eu acho que vai ficar legal. Deixa eu só chegar para cá um pouquinho, se vocês me permitirem, porque aí fica esteticamente mais tranquilo de vocês enxergarem, né? Bom, não mudou muita coisa, não sei se isso eu posso chamar de melhor estética, mas enfim, é o que tem para hoje. Então deixa eu só colocar aqui para a gente dar continuidade. Bom, por que eu falei que aquilo ali envolvendo essa estrela vai dar uma coisa legal? Porque prestem atenção. Eu vou fazer isso aqui até com uma canetinha verde para ficar bem evidente. Quando eu faço um intervalo com psi estrela, que é um complexo conjugado, tendendo, levando para o infinito, né, ele vai convergir para zero. Tá? Então, todo esse primeiro termo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, vai zerar. Então eu posso simplesmente chegar aqui, e falar, olha, isso aqui vai a zero. Beleza? Por quê? Porque eu estou pegando um componente que é estrela, né, que seria o meu complexo conjugado, e esse complexo conjugado, claro, ele está sempre linkado a um número complexo. Quando eu pego um número complexo i e elevo ao infinito, cara, é zero. Não há discussão. Tranquilo? E o que sobra? Sobrou esse segundo termo aqui da integração, né? Dessa integração gigante nossa aí, ó. Sobrou esse segundo termo aqui. E é com ele que a gente vai trabalhar agora. Então, mãos à obra. Eu vou simplesmente colocá-lo aqui e prestar bastante atenção no que vai ocorrer. Prestem atenção. Vou só repetir aqui, é claro que... vamos terminar a aula antes dessa bateria aqui acabar. Eu tenho aqui IH barra sobre 2M. Vou dar uma acelerada aqui para ver se eu consigo terminar antes da bateria do lápis acabar. Que vai de menos a mais infinito. Isso aqui com psi estrela del psi sobre dx, del x, né? Também não podemos correr tanto assim para sacrificar o ponto. Del x menos del psi estrela del x, sempre com relação à posição, vezes o psi normal agora. Isso tudo aqui num espaço diferenciável dx. Bom, eu já vejo que isso aí vai gerar uma outra integração por partes, porque tem esse termo aqui que necessita de uma integração por partes novamente. Bom, mas isso não é mais problema para nós, né? Para quem já fez essa integração por partes aqui gigantesca, a gente já consegue fazer de novo. Eu só vou fazer ela agora de outra cor para não haver confusão. Então, o que eu vou fazer aqui? Dá para a gente melhorar isso aí, não dá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso de novo. Bom, vamos colocar
Vamos só rearranjar essa fórmula aí, que eu acho que dá para a gente colocar ela de um jeito mais enxuto. E o que a gente vai fazer? Então, teremos aqui IH barra sobre 2M. Ó, me sigam aí e vejam se vocês concordam com isso que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui um coxetão, porque eu já vou colocar um intervalo de integração, e vou dividir essa integral nesses dois termos aí. Então, eu teria uma integração aqui, ó, de menos a mais infinito, ok? No meu psi estrela, del psi, del x, ok? Num diferencial de x. Ótimo, maravilhoso. Menos, então vamos lá, um menusão aqui. A mesma coisa, né? Um integral aqui que vai de menos a mais infinito, de del psi estrela, tá aqui, del x. Isso aqui que multiplica o meu psi normal, vezes não, né? No intervalo aí de integração dx. E fecha aqui o meu coxetão, porque tudo isso aqui está sendo multiplicado por aquele termo ali, IH barra sobre 2M. Ótimo. Então, que fique bem claro, tá, pessoal? Eu vou só mudar agora, eu vou escrever de roxo, tá? Essa parte aqui agora vai merecer uma nova integração por partes. A gente já sabe como é que ela funciona, a gente vai usar todo esse aparato aqui novamente e vamos ver no que dá. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente chamar de U esse cara aqui, beleza? E dever o resto, tá? Porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais conveniente. Talvez eu faça... vou fazer aqui mesmo, porque já que eu mudei a cor, não vai ficar tão confuso assim. Então, ó, o meu U agora, ele será o meu psi normal, beleza? E o meu dv, ele será o tudo que restou, né? Del psi estrela, del x, isso tudo aqui no intervalo dx. Ótimo, cara, maravilhoso. Agora eu vou diferenciar o primeiro termo e integrar o segundo. Na hora que eu fizer isso, siga a setinha aqui, eu terei du igual a d psi normal. Opa, o problema é que eu coloquei um d ali de del, né? Mas tem que ser um d normal. D psi, ok? E o meu dv na hora que eu integrar, que vai vir aqui embaixo, será... Tá tão óbvio que a única coisa que vai sobrar aqui, meu Deus do céu, é o psi estrela. Olha aí. Que maravilha, cara. Que maravilha. Como é que fecha certinho? Eu não sei quanto a vocês, mas na hora que vão aparecer nesses resultados que vão deixar as coisas bem claras, eu vou animando com a questão, cara, de tal maneira. Então, na hora que eu colocar isso tudo aqui, ó, no meu intervalo de integração, na hora que eu montar a minha integração por partes de novo, ou seja, U vezes V menos integral de V du, né? Uma coisa que vai ficar muito clara, prestem atenção, agora eu vou voltar para a cor azul. I H barra sobre 2M, agora continuando a integral aqui, tá, pessoal? Voltei para a cor azul. Será igual a... Bom, vou abrir esse coxetão novamente aqui e vou repetir esse primeiro termo, né? Então, menos infinito para mais infinito de psi estrela del psi del x, isso tudo aqui vezes dx, vezes não, né? Num espaço dx eu tô com esse vício. Voltemos. Agora que vai ter um negócio. Na hora que eu resolver isso aqui, ó, eu vou ter um sinal aqui que ele vai trocar. Por que ele vai trocar? Porque na hora que eu coloco o menos da integração que está vindo aqui dessa relação, ele tem que ser compensado. Na hora que ele compensar, né, vai sobrar aquilo ali, que é um sinal de mais. Mas peraí, Fernando, como é que você resolveu isso? Pô, vamos montar aqui, só para ter certeza de que isso vai acontecer? Na hora que eu fizer aqui U vezes V, U vezes V. Aí já deu uma coisa muito óbvia. Que será o quê? Eu estou multiplicando, cara. Eu vou colocar até aqui, ó, porque fica fácil. Eu estou multiplicando aqui o psi vezes o psi estrela. Isso aqui é zero. Beleza? E se é zero, o que sobra é o segundo termo da integral. E o segundo termo da integral vai ser o quê? A integral de V du, ou seja, a integral
de V, que vai ser π estrela, vezes o du, que vai ser o que também? dπc, ó, del πc, né? Del πc, normal, não é isso? Del x. Beleza? E, bom, e lembrando que isso aqui, claro, tem que ser num espaço diferenciável dx, né? Então, esse menos aqui, ó, eu vou fazer um negócio aqui só para vocês entenderem que isso aqui foi uma compensação. Que sobrou desse menos aqui, ele vai virar mais, ó. Olha aí. Coloquei até de cor diferente para você ver que foi uma compensação que ocorreu. Voltemos para a nossa cor azul e vamos finalizar a nossa integral, né? Isso tudo sendo multiplicado aí por todo esse termo. Ah, só esqueci de um detalhe aqui que eu tinha colocado de menos a mais infinito. E o negócio fechou tão legal, mas tão legal, que prestem atenção, são duas integrais iguais. Olha aqui, duas integrais iguais. É duas vezes essa integral. Então, como é duas vezes essa integral, esse 2 vai para fora, ele vem para cá. Ó. Ele vai aparecer aqui. Ó. E se ele aparece aí, meu amigo, bom, ele cancela com 2 de baixo, o que sobra é isso aí. Beleza? Então, na verdade, deixa eu só colocar aqui, só deixar esse 2 aqui para você entender a dinâmica da resolução dessa questão. Aqui o que vai ocorrer então será, deixa eu ver se está tudo certinho ali, não, vai ficar muito óbvio, vai ficar I vezes H barra sobre M apenas, e que multiplica essa integral aí, que vai de menos a mais infinito, que é o π estrela del π normal del x, num diferencial de x, claro. Então aqui teremos um diferencial de x. E vejam bem, meus amigos, isso aqui já é o meu operador velocidade. Tá aí. Esse é o meu operador velocidade. Olha que maneiro que é isso aqui. Então, isso aí dá uma conclusão bem, eu não diria lógica, mas uma conclusão que dá um macete legal para você que está iniciando agora um curso de introdução à mecânica quântica. Que seria o seguinte, de uma maneira geral, a gente fala de algumas grandezas físicas que são bastante usuais dentro da mecânica quântica. A gente acabou de falar do operador posição, acabamos de falar do operador velocidade, mas por que o operador momentum ele é mais conservativo, ele tem uma característica conservativa, ele é muito mais aplicável dentro da mecânica quântica do que a velocidade em si. Então, esse significado conservativo, ele vai nos levar a trabalhar muito mais com um operador de momentum do que com o operador velocidade. E como é que eu vou calcular esse operador momento? Bom, agora vem as fórmulas mais usuais, né? Eu mostrei como é que você chega na velocidade, evidentemente. Você vai poder fazer um desenvolvimento similar para chegar do momento. E você vai chegar nessa relação aqui. Vai ser uma integral que vai de menos infinito até mais infinito do meu π estrela, que está aqui, que multiplica menos IH barra del x. Prestem atenção, eu estou colocando isso aqui dentro de um parêntese, porque ele vai virar o nosso macete agora que eu estou colocando para vocês. De uma maneira... bom, aqui ainda tem que multiplicar por πc aqui, não é isso? E fechar o meu espaço diferenciável em x. Bom, esse é o meu operador de momento. Né? Nós vimos lá atrás o meu operador de posição. Vamos voltar nele aqui, ó. Esse aqui é o meu operador de posição. Esse que está aqui, ó. Olha aí. Então, vamos colocar ele lá embaixo também, bem assim, firme, né? De uma maneira mais enxuta. Então, o meu operador de posição, que vai ser o x chapéu, valor esperado, né, do meu operador de posição, vai ser a integral que vai de menos a mais infinito. Isso tudo para a gente fazer um comparativo, tá, pessoal? Do meu π estrela, que está aqui, que multiplica uma função de onda x, né, claro, que está aí, num espaço diferenciável dx.
Olha que legal. Por que eu botei esse x aí também dentro do parêntese? Vocês já vão ver. Porque, na verdade, quando trata-se de operadores, para encerrar a aula, qualquer lição que eu quero que vocês tirem dessa aula, geralmente, quando eu quero fazer um operador qualquer, geral, ele sempre é o que vai estar dentro desse parêntese aí. Vamos ver como é que é isso? Veja bem, o meu operador, vou trocar a cor da canetinha aqui, vou colocar, sei lá, um verde escuro. O meu operador posição, o x chapéu, ele é o x que multiplica algo, né? O que seria esse algo? Não sei. Algo aqui, ó. Um espaço vazio aqui que eu não sei. Alguma grandeza, tá? O meu operador velocidade, idem. Então vamos colocar aqui assim. O meu operador velocidade, tá, um v chapéu, ele vai ser menos ih barra sobre m del alguma coisa, vamos colocar aqui, o nosso alguma coisa, nossa incógnita, a nossa grande, não é incógnita, mas uma grandeza que a gente ainda não sabe qual é del x, né? Então tá aí. O meu operador, muito usual também, vai ser o operador energia cinética. Agora prestem atenção, pessoal. A energia cinética, geralmente em livros americanos, livros internacionais, né, porque a maioria dos cursos, a maioria dos livros adotados desde o ciclo básico, no curso de exatas, até a segunda parte, a parte de aprofundamento teórico, ele utiliza a energia cinética como ser kinetic energy. Não, mas não é a nossa questão. Para a mecânica quântica, especificamente falando, nós vamos chamar essa energia cinética, que é o que você vai encontrar na maioria dos livros, seja do Griffiths, seja do Cohen, seja do Bhadevin, tá? Do Sakurai, que já é um livro de física quântica bastante avançado. Vocês vão encontrar que a energia cinética ela vai ser dada por T. Tá? Então o operador energia cinética, o T chapéu, ele vai ser dado por menos h barra ao quadrado dividido por 2m del segunda, a derivada parcial segunda em relação à posição de alguma coisa, de alguma grandeza física que a gente ainda está por avaliar. Beleza? Então, geral, para fechar, para a gente avaliar qualquer operador que seja, né, para fechar com chave de ouro isso, para a gente avaliar qualquer operador que seja, a gente pode colocar da seguinte forma, uma grandeza qualquer, um quesão, por exemplo. Seria um operador qualquer, quesão, que vai ser geralmente uma integral que vai de menos a mais infinito, de um psi-estrela, sempre um complexo conjugado tem que estar enfiado aí no meio, de alguma grandeza qualquer, eu vou colocar ela de laranja aqui, só para vocês verem que é essa grandeza qualquer que está fazendo esse papel agora, e não tem que ser multiplicado pelo π normal, evidentemente, num espaço diferenciável dx. Então, a minha grandeza qualquer, quando eu quero trabalhar com um operador qualquer, se não pintar um operador desse aqui, parada de sucesso, seja esse cara aqui, ó, seja esse ou seja esse, você pode trabalhar com essa fórmula aí de baixo. Beleza, pessoal? Bom, mas a gente tem que fazer uma aplicabilidade disso, né? A gente tem que ver como que nós vamos topar com isso aí em questões de quântica, né? Como que seria isso? Então, vamos lá, vamos fazer isso? Aqui, então, teremos da seguinte maneira, um exemplo de aplicação, vamos colocar assim. Vou voltar aqui para a cor azul. Exemplo de aplicação. Eu quero achar, então vamos colocar assim, ache o operador momentum, beleza? Para a função de onda abaixo. Então, para a função de onda abaixo. Então tá aqui. Teremos aqui então meu psi de x, ele será 0
se ele for maior que 1. Então tá aqui, se ele for maior que 1. E ele vai obedecer essa equação aqui com uma constante desconhecida A. 1 menos x2 caso contrário. Olha, isso aí já tem uma facilidade, mas também já tem uma dificuldade. A facilidade eu já vejo que ela não depende de um número complexo. Ela não é uma grandeza complexa, essa função aí. O que torna as coisas mais fáceis, teoricamente falando. Mas eu desconfio que esse 1 menos x2 ali pode dar algum bizil lá na frente. Eu meio que desconfio de tudo que vem da mecânica quântica dessa forma assim tão gratuita, tá? Então eu vou resolver de preto aqui. Como seria isso? Bom, o meu operador de momento, ele segue a seguinte relação. P chapéu, o valor esperado de P chapéu vai ser uma integral que vai de menos a mais infinito do meu psi estrela, tá aí, vezes o operador de momento, tá lá, vezes o meu psi, vezes dx. Tá aí. Isso aqui resulta em... bom, isso que está aqui dentro do parêntese, ele está implorando para eu fazer a raiz disso aí. Então ele vai de menos a mais 1, né? O meu intervalo de integração, né? As minhas condições de contorno, elas vão variar de menos 1 a mais 1, que caso contrário vai ser nulo. Então isso vai virar uma integral que vai de menos 1 a mais 1, dessa função que está aí, que é a que multiplica 1 menos x ao quadrado, está aqui. Isso tudo aqui tem que ser multiplicado pelo operador de momentum. Esse operador de momentum está aqui. Vamos fazer um negócio para ficar bem lúdico? Vamos colocar isso aqui de laranja? Então está aqui, esse é o meu operador de momentum. Então eu vou escrever ele aqui dentro do meu parêntese aqui, de laranja também, que vai ser IH barra del x, não é isso? Olha lá para você ver que bacana. Agora voltemos para o preto aqui. Vezes um psi normal agora, que é o A, que multiplica 1 menos x2 novamente. Veja bem, aqui o psi estrela meu, que seria o complexo conjugado, ele não vai atuar, ele vai simplesmente repetir. Por quê? Porque não está dependendo de I a função. Não existe parte imaginária na função. Então, é um meio caminho andado para a gente. O que facilita até de certa forma, porque eu posso reescrever essa função de uma maneira mais enxuta, da seguinte maneira. Então, ó, o valor esperado do meu momentum vai dar. Eu vou colocar esse A ao quadrado aqui fora da integral e o IH barra também, não é isso? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Menos IH barra A ao quadrado, tirei isso aqui da função, que vai ficar aqui uma integração de menos 1 até mais 1, de 2 vezes, né? 1 menos x2, é isso mesmo? 1 menos x2, que multiplica ali 1 menos x2. Ah, esqueci só de colocar o dx aqui em cima, né? Vocês me perdoam. Na hora que eu fizer esse del x dessa parte aqui, ó, vai sobrar o quê? 2x. É isso mesmo, 2x. Então sobrou aqui, isso tudo aqui no intervalo dx. Ok? Na verdade, menos 2x, né? Mas esse menos vai compensar aqui, isso aqui vai virar mais. Perfeito, maravilhoso. Vou tirar esse 2 da integral também, então eu posso ainda ser mais catedrático, tirar esse 2 daqui e enfiar esse 2 aqui, né? Colocar ele aqui, ó. Já ajuda bem, né? Já dá aquela enxugada na nossa integral, não é isso? Olha aí que maravilha. Bom, agora vamos tirar esse x da evidência e vamos multiplicar ele pelo que está dentro do parêntese, né? Então vamos lá. O meu operador de momentum, voltando aqui, o meu operador de momentum será 2i h barra a ao quadrado, que multiplica a integral que vai de menos 1 a mais 1. Bom, x vezes x2, x vezes 1, ou seja, x menos x3 dx.
Rapaz, isso era o que eu estava temendo na hora que a gente começou a resolver essa questão. Por quê? Isso aqui, isso é uma função ímpar. E o fato de ser uma função ímpar nos remete à seguinte coisa, ela vai ter essa cara aqui, ó. É nessa hora que você tem que estar com seu curso de cálculo bem afiado. Por quê? Na hora que eu fizer um gráfico, um esboço, né? Não é um gráfico, é apenas um esboço, essa função ela vai ter uma característica bem ímpar, né? Ela vai ter essa cara aqui, ó. Digamos que, sei lá, uma coisa assim bem passando aqui no meio e caindo vertiginosamente. Seria algo mais ou menos desse jeito. Isso nos remete ao seguinte: essa função aqui, ela tem essa característica, né? É f de x que é igual a menos f de menos x, se não me falha a memória, como que as funções ímpares são desenvolvidas. E isso aí nos remete ao seguinte: na hora que eu colocar esse intervalo de integração aí, vai zerar. Bom, de fato é isso que vai acontecer. E na hora que eu multiplicar todo esse termo aqui por zero, vai dar zero. Então, de maneira geral, eu já falo, ó, o operador momentum disso aqui vai dar zero. Ou seja, se eu for esboçar um gráfico disso aqui também, só para ficar claro, né, como é que seria essa função de onda nossa aí? A nossa função de onda ela teria um comportamento mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Ela teria, vamos continuar com o verdinho aqui, não? Vou botar esse verde bem chamativo aqui. Ela chegaria aqui, pá, aí aqui ela, opa, aí aqui ela faria uma volta assim e depois continuaria. Aqui eu teria um intervalo que vai de menos 1 a mais 1, lógico, né? Opa, aqui é menos 1. Menos 1 a mais 1. E ela teria, a nossa função de onda, ela seria nesse estilo aí. Então, obviamente, o nosso momento é zero, porque ele a principal característica do momento é o fato dele ser conservativo, né? E pelo fato dele ir e voltar para o mesmo lugar nesse ponto aí, ele conservou nada. Então deu zero. Aliás, ele conservou, né? O que zerou, né? Digamos assim. Então, pessoal, a aula de hoje para por aqui, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. E na próxima aula a gente vai falar um pouco, a gente vai revisitar o princípio da incerteza com essa nova maneira de encará-lo, né? Que vai ser utilizando operadores. Perfeito? Até a próxima aula.